Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Quando o soldado chegou mais perto, parou a uma distância respeitosa, hesitando ao perceber a postura rígida de seus superiores. O silêncio entre Mihai e Marco era denso, como se ambos estivessem aguardando o momento certo para agir. O soldado parecia confuso. Talvez suspeitasse que algo estava errado, mas sabia que não deveria questionar. Mihai finalmente quebrou o silêncio. Sua voz firme, mas controlada. Ele era um líder imponente, e isso refletia em cada palavra que saía de sua boca. Esses dois, disse ele, indicando os corpos que ele e Marco carregavam nos ombros, estavam plantando provas contra os ciganos. Sua voz era um misto de frieza e justiça, como se estivesse pesando cada palavra para garantir que todos compreendessem a gravidade da situação. O soldado, embora leal, parecia surpreso. Ele sabia que Mihai era rígido, mas sempre justo. Trair essa confiança era algo que o general não perdoava. Eu posso ser um monstro, continuou Mihai. Sua voz mais baixa, mas carregada de uma intensidade que fazia o soldado tremer. Mas nunca um traidor, mentiroso ou injusto. Todos vocês conhecem minhas regras, e a verdade e a justiça são as que encabeçam a lista. Os olhos de Mihai eram penetrantes, cravados no soldado, que, embora fosse fiel, parecia acossado pela intensidade do momento. A linha entre a sobrevivência e a morte era tênue no mundo em que eles viviam, e Mihai sempre foi implacável com aqueles que cruzavam essa linha. No entanto, o general sempre seguia um código: verdade e justiça, e era por isso que ele era respeitado e até temido por todos sob seu comando. O soldado endireitou a postura, agora compreendendo plenamente o que estava acontecendo. Ele bateu continência, aceitando as palavras de Mihai sem questionar. Não havia nada a discutir. Aqueles dois traidores pagaram o preço por tentar enganar e trair a honra que a ordem deveria representar, mesmo que sua própria honra estivesse corrompida. Reúna os outros, ordenou Mihai com firmeza. Vamos partir. Não há magia no acampamento cigano que os leve à morte. O soldado se virou imediatamente, movendo-se rapidamente para cumprir as ordens do seu general. A confiança inabalável de Mihai o enchia de energia, mesmo em meio ao caos que poderia estar prestes a se desenrolar. Marco e Mihai caminharam em silêncio logo atrás. Cada passo pesado com o conhecimento de que esse era apenas o começo de algo muito maior. O que havia acontecido naquela noite não era apenas uma quebra de regras, mas o início de uma luta interna, algo que poderia colocá-los em rota de colisão com a própria ordem que juraram proteger. Mihai sabia que, ao escolher sua companheira cigana, ele havia dado o primeiro passo em um caminho sem volta. Enquanto caminhavam, Mihai lançou um olhar breve para Marco, e a expressão de seu tenente era séria, mas solidária. O silêncio entre eles era reconfortante de certa forma. Não precisavam de palavras para entender o que estava em jogo. Será uma longa caminhada, senhor, murmurou Marco, quebrando o silêncio apenas o suficiente para expressar sua compreensão. Ele sabia o que Mihai tinha em mente e estava pronto para segui-lo até o fim.
Mihai apertou os ombros como se carregasse mais do que apenas os corpos dos traidores, mas também o fardo do futuro incerto que o esperava. Um caminho que ele sabia que seria manchado com sangue e sacrifício. Mas o desejo de liberdade para si e para sua companheira e para seus futuros filhos era mais forte do que qualquer lealdade à ordem. O sol já se aproximava do meio do céu quando Mihai e seu pelotão retornavam ao castelo do Lorde Lazar. O ritmo das patas dos cavalos na terra batida ressoava como um peso incomum. Mihai, montado no seu cavalo, mantinha uma postura rígida, e sua expressão, normalmente controlada e impenetrável, oscilava entre a fúria e o desconforto. Seus olhos, sempre atentos, estavam distantes, mergulhados em um turbilhão de pensamentos sombrios. Ele apertava as rédeas com força e cada vez que um novo pensamento lhe atravessava a mente como uma lâmina afiada, aumentava a tensão em seus ombros e no peito. Marco, que cavalgava ao lado dele, observava seu general com discrição. Algo estava errado. Mihai estava mais calado do que de costume, e o peso invisível que o envolvia era palpável. Após longos minutos de silêncio incômodo, ele não pôde mais conter sua preocupação. No que está pensando, general? Marco perguntou, sua voz baixa e cuidadosa. Percebo em seu semblante que algo o incomoda. Mihai permaneceu calado por um momento, tentando organizar as turbulentas ideias que dominavam sua mente. Respirou fundo, mas a tensão não se dissipava. Ele então se virou lentamente, lançando um olhar rápido a Marco antes de falar, como se as palavras fossem difíceis de admitir. Percebendo a gravidade de nossa descoberta, Marco, começou ele com a voz grave. Em relação a esses traidores, fico imaginando se não matamos inocentes por todo esse tempo. A confissão era pesada, quase dolorosa de proferir. Mihai sempre acreditara nas missões da ordem. Acreditara que sua causa era justa e que, embora seus métodos fossem brutais, o objetivo maior era sempre manter a ordem e a segurança de todos. Mas agora a dúvida o corroía. Será que havia sido meros peões manipulados em um jogo muito maior? Será que havia mesmo magia nas outras comunidades ciganas? Ele questionou com um toque de amargura na voz. Marco, que sempre respeitara a força e a justiça de Mihai, abaixou os olhos refletindo. Aquela dúvida também já havia passado por sua mente, mas ele nunca tivera coragem de expressá-la. Agora, ao ouvir seu general verbalizá-la, a verdade pareceu ainda mais inquietante. Essa mesma pergunta já me passou pela cabeça, general, admitiu Marco com um suspiro. E me pergunto ainda mais, por que Lorde Lazar deseja exterminar os ciganos? Ele olhou para Mihai, tentando ler sua reação. Eles são os únicos a quem ele exige extermínio total com a acusação de estarem usando magia. Isso nunca foi explicado de forma convincente. Mihai permaneceu em silêncio, mas suas mãos tremiam levemente nas rédeas. As palavras de Marco só reforçaram as suspeitas que ele tentava afastar. O que antes eram apenas dúvidas, agora começavam a se cristalizar em algo muito mais profundo, uma desconfiança enraizada. Mihai refletia sobre os incontáveis acampamentos que haviam dizimados ao longo dos anos. Sempre eram os ciganos, sempre as mesmas acusações. Ele havia acreditado na palavra da ordem, acreditado em Lorde Lazar, que sempre justificara os atos brutais com a necessidade de erradicar a ameaça da magia. Mas e se tudo aquilo não passasse de uma mentira cuidadosamente orquestrada? Pretendo descobrir o que está acontecendo de verdade, Marco, disse Mihai finalmente, com uma determinação fria na voz. Seu olhar endureceu. O amuleto que esses dois traidores estavam usando, há algo errado nele. Marco ergueu as sobrancelhas atento. Quero que eu esconda, Marco. Direi a Lorde Lazar que eu o destruí, mas vou pesquisá-lo.
tenho certeza de que este amuleto me dará as respostas que preciso. A decisão estava tomada, mas o peso de suas palavras era palpável. Mihai sabia que estava caminhando em um território perigoso. Desafiar Lord Lazar, ou até mesmo desconfiar de suas intenções, era um risco mortal. Mas ele não podia ignorar o que sentia em seu coração e sua mente. Algo estava profundamente errado. E se ele havia sido usado, se a ordem a quem jurara lealdade o estava manipulando para cumprir objetivos escusos, ele precisaria descobrir a verdade. Mesmo que isso o colocasse em rota de colisão com todos que ele já conhecera. Marco, leal como sempre, assentiu. Esconderei o amuleto, general. Confio em seu julgamento. A estrada à frente parecia ainda mais longa. Cada passo em direção ao castelo de Lord Lazar carregava mais tensão e incerteza. Mihai, que antes era um guerreiro inabalável, agora se via envolvido em uma rede de dúvidas. Seu dever à ordem e seu desejo de justiça começavam a entrar em conflito direto. E o resultado dessa luta interna seria decisivo, não apenas para ele, mas para o futuro de todos aqueles ao seu redor. O vento frio da manhã cortava seus rostos, e o castelo de Lord Lazar já despontava no horizonte. Mihai sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha não contra inimigos externos, mas contra as mentiras e segredos que pareciam envenenar tudo o que ele acreditava ser verdadeiro. Katrina despertou suavemente, envolta em uma mistura de calor e memórias da noite anterior. Ao abrir os olhos, o primeiro pensamento que cruzou sua mente foi Mihai. Ele não estava mais ali, mas o cheiro dele, selvagem e primal, ainda impregnava os lençóis rústicos que a envolviam. Ela sentia o toque de sua pele em cada fibra de seu corpo, como se ele ainda estivesse ao seu lado. Um sorriso escapou de seus lábios enquanto se espreguiçava, os músculos relaxando com o doce cansaço do prazer. Nunca se sentira daquela maneira antes, e em parte isso se devia ao fato de que Mihai não era apenas um homem, ele era um cani. Katrina virou-se na cama e foi nesse momento que notou a figura de sua mãe, sentada em um tronco de árvore que servia de banco dentro da tenda. Sua mãe a observava com olhos de quem sabia mais do que revelava. Katrina sorriu de volta, o rubor da lembrança ainda aquecendo sua face. Sua mãe se aproximou, séria, com a sabedoria que só anos de conhecimento das antigas tradições ciganas poderiam proporcionar. Então finalmente o encontrou, disse sua mãe, sua voz firme mas suave. Seu par nesta vida. Katrina, ainda abraçada aos lençóis, respirou profundamente, inalando o aroma que agora associava a Mihai. Ele a havia marcado não apenas no corpo, mas na alma. Sim, mamãe, respondeu ela, a voz baixa, quase como um segredo compartilhado com a brisa da manhã. Eu o reconheci, quando ainda estava em sua forma animal, um cani, selvagem e assustador. Mas havia algo nele. Não tive medo, mamãe. Pelo contrário, o desejo que senti foi avassalador, mais forte do que qualquer coisa que já experimentei. E ele sentiu o mesmo. Percebi quando ele me tomou em seus braços, mesmo ainda em sua forma de besta. Sua mãe, uma mulher de grande sabedoria e conhecimento das artes místicas, se inclinou, tocando o ombro da filha, os dedos gentis mas firmes como uma âncora de apoio. Ele é o mesmo cani que as cartas revelaram? Perguntou, sua voz carregando o peso de anos de previsões e mistérios desvendados. Katrina, sentindo a importância da pergunta, sentou-se na cama puxando os lençóis para cobrir sua nudez. O ar ao redor dela parecia mais pesado, como se as paredes da tenda estivessem impregnadas com a magia antiga que sua família carregava há gerações. Ela sabia que aquele encontro não era por acaso.
As cartas haviam sussurrado sobre o destino que agora se desdobrava diante dela. Sim, mamãe. A seriedade em sua voz era clara. Ele é o Cani das visões, o guerreiro que as cartas previam. Apesar de sua natureza selvagem, de todas as mortes que carrega em suas mãos, há justiça nele. Ele não é cruel por escolha, mas por ignorância. Ele não sabe sobre o embuste dos vampiros. Katrina fez uma pausa, sentindo o peso de suas palavras. Era uma verdade dolorosa que por anos Mihai fora manipulado, usado como uma arma contra o seu próprio povo. Muitas comunidades ciganas haviam caído por suas mãos, destruídas sob falsas acusações de magia. Mas no fundo, ele era inocente, pois não sabia que estava sendo enganado. A clareza que ela agora via a situação a enchia de uma mistura de alívio e angústia. Sua mãe, com o rosto mais calmo, assentiu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Ela sempre soubera mais do que deixara transparecer. Os anos de práticas nas artes mágicas a tinham preparado para reconhecer sinais que outros ignorariam. Muitas comunidades ciganas foram dizimadas, começou sua mãe, com um toque de pesar na voz. Mas esta, a nossa, não será, porque de todas somos os únicos que realmente praticam magia. Foi isso que o atraiu até aqui. A magia dos vampiros que o cegava se desfez ao cruzar os limites de nossa comunidade. Agora ele vê a verdade. Viu os traidores. Katrina respirou fundo, as lembranças da noite passada voltando como uma torrente. Ela se lembrava de Mihai em sua forma animal, avançando pelo acampamento, um predador silencioso. Mas havia algo diferente nele, algo que os outros canis não tinham, uma hesitação. Quando seus olhos cruzaram com os dela, mesmo em sua forma bestial, havia uma conexão, algo mais profundo do que desejo físico. Era como se suas almas se reconhecessem, um chamado primitivo que ambos não podiam ignorar. Ela se lembrou de como ele a tomara nos braços, seu toque selvagem, mas ao mesmo tempo incrivelmente gentil. Seus corpos haviam se entrelaçado como se fossem feitos um para o outro, e pela primeira vez em muito tempo, Katrina se sentiu completa. Havia uma força em Mihai que a atraía, mas também uma vulnerabilidade que ele escondia de todos, menos dela. Eu vi sua alma, mamãe, disse Katrina, seus olhos brilhando com a lembrança. Ele é um guerreiro, sim, mas também um homem que carrega um fardo terrível. Ele não sabe que foi enganado. Mas agora, ele começa a ver. Sua mãe a olhou com ternura, percebendo a profundidade da conexão entre sua filha e o Cani. O destino os unira, como as cartas haviam previsto, e agora o futuro dependia das escolhas que fariam juntos. Então é hora de se preparar, Katrina. A mãe se levantou, seus movimentos fluidos como se fossem guiados por uma força invisível. A guerra está apenas começando, e vocês dois terão um papel importante nela. Katrina assentiu, sabendo que o caminho à frente seria árduo. Mas com Mihai a seu lado, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Mihai atravessou os grandes portões da vila, as ferraduras do cavalo ecoando nas ruas de pedra. O vento soprava forte, levantando poeira e folhagens secas que dançavam em redemoinhos por entre as construções de madeira e pedra. A vila, situada aos pés do castelo de Lord Lazar, era um misto de caos e ordem. Lupinos e canis caminhavam com passos firmes, enquanto olhares desconfiados e curiosos acompanhavam o general, especialmente os corpos mortos que pendiam de seu cavalo. A tensão no ar era palpável, como se todos soubessem que algo importante estava para acontecer. Os edifícios eram robustos, feitos para suportar o rigor do clima, com telhados de palha e chaminés fumegantes
que lançavam fumaças espessas ao céu cinzento. Algumas tavernas e casas comerciais estavam abertas, com soldados de diversos clãs reunidos em pequenos grupos, murmurando uns com os outros, interrompendo suas conversas ao avistarem Mihai. O cheiro de carne sendo assada misturava-se com o odor metálico de sangue, uma combinação que não passava despercebida ao general. Era uma cidade onde a vida e a morte coexistiam de forma crua e brutal. Enquanto ele guiava seu cavalo pelas ruas sinuosas, a presença de Sebastian Renevier se fez sentir. O vampiro, com seus passos elegantes e postura imponente, aproximou-se sorrateiramente, até segurar levemente na sela de Mihai. Sua figura era distinta, a pele pálida contrastando com as roupas escuras e finamente costuradas, uma marca de seu clã francês. Os olhos vermelhos de Sebastian, como brasas vivas, brilhavam com uma intensidade que não passava despercebida enquanto ele olhava de soslaio para Mihai. Então, enfim, descobriu os traidores, disse Sebastian, sua voz, porém, carregada de uma insinuação que Mihai imediatamente percebeu. Havia mais naquela frase do que simples constatação. Mihai, sempre atento aos menores detalhes, voltou seu olhar penetrante para o vampiro. Ele conhecia bem a natureza traiçoeira de Sebastian, mas também sabia que o clã Renevier vinha manifestando certa insatisfação com a ordem. As conversas nos bastidores e os boatos corriam rápido entre soldados e nobres, e Sebastian não se preocupava em esconder sua opinião. Gostaria de me dizer o que sabe, Lord Renevier? Mihai começou, sua voz carregada de uma calma perigosa, como um trovão que antecede uma tempestade. Já é sabido entre canis e lupinos sobre sua insatisfação com a ordem. Até mesmo Lord Lazar tem conhecimento disso. Mas parece que o Senhor não teme deixar essa insatisfação tão pública. O vampiro sorriu, um sorriso frio e cheio de segundas intenções. Ele viu nas palavras de Mihai algo mais do que simples indagação. O general, para muitos, poderia parecer apenas um soldado obediente. Mas naquele momento, Sebastian percebeu que Mihai não era apenas o cão de caça, como Lord Lazar frequentemente o chamava nas sombras. Havia mais ali, algo que começava a se manifestar. Não sou apenas eu que demonstro insatisfação com os atos da ordem, respondeu Sebastian com um tom leve, quase desinteressado, mas com as palavras bem escolhidas. Mas como os outros, não representam ameaça. Não por enquanto. Ele parou de caminhar por um momento, virando-se para Mihai com seus olhos vermelhos, brilhando com uma intensidade maior, como se quisesse penetrar nas camadas mais profundas da alma do Cani. Mas vejo em seus olhos, meu caro Cani, continuou Sebastian, num tom mais firme, quase desafiador, que agora você também está insatisfeito. Algo em suas ordens o fez questionar. Descobriu algo sombrio demais para ignorar. Estou certo? Mihai apertou as rédeas, sentindo o cavalo reagir à sua tensão. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Ele sabia que Sebastian estava certo, mas não poderia admitir. O general sempre fora leal. Sua reputação construída em torno da obediência cega e da eficácia brutal em cumprir as ordens de Lord Lazar. Mas agora, após a descoberta dos traidores e as dúvidas que surgiam em sua mente, ele começava a perceber que havia algo de podre em toda aquela campanha contra os ciganos. A pergunta que não podia escapar de seus pensamentos era: quantos inocentes haviam caído por causa de mentiras?